E aí pessoal, tudo bom? Novamente aqui a gente conversando sobre quadrinhos e hoje eu vou mostrar como eu tinha citado as referências, as leituras que vocês têm que ter para estar melhorando o traçado, que vocês querem estar evoluindo com os quadrinhos dos desenhos de vocês. A gente vai estar vendo vários estilos de vários lugares, de vários países. Começando pelas comics mais comuns, os cartoons, a gente tem esses exemplos aqui, que são desenhos mais simples, digamos assim, que geralmente tem um teor mais de comédia. Os cartoons, eles surgem mais aqui na América, né? São os desenhos vindo de jornais. O quadrinho em si, ele nasce do jornal, de tirinhas. Tanto que a gente vê em certos filmes, pessoas falando, eu peguei o jornal só para ver os quadrinhos, porque é de lá que surge, aí depois vem as revistas. E os cartoons, teoricamente, é a origem de tudo isso. E a gente tem esse personagem, que é bem conhecido aqui no nosso país. A gente também tem os mangás japoneses, que já é outro estilo. Assim como os cartoons eles têm páginas do miolo mais colorido, os mangás eles já são preto e branco, já tem uma narrativa mais aquelas questões de amizade, eu tento abordar coisas sociais. E o mangá ele vem lá do Japão, que é uma forma de reconstruir essa questão da leitura dos quadrinhos lá da América para aquele continente asiático. E aí, novamente, a gente tem quadrinhos mais maduros para pessoas mais adultas, digamos assim, que são as graphic novels. As graphic novels, elas surgem por meio de um quadrinho que fala sobre Deus, e aí as pessoas, naquele momento, tá, beleza, como eu vou dizer o que é esse quadrinho? Porque até então só conheço um ou dois estilos, o mangá nem era uma coisa tão difundida nessa época. E aí as graphic novels surgem, beleza, é um quadrinho para gente adulta, é uma literatura mais difundida. E a gente tem esse exemplo aqui, que é de um autor francês, que ele já trabalha uma questão mais narrativa, mais visual, é um quadrinho inteiramente sem falas. Então percebam, é puramente artístico, digamos assim, né? Não diminuindo o outro, mas a narrativa é uma coisa mais que demanda da compreensão da pessoa. E a gente tem um personagem, um super-herói, que são as comics, as HQs, que são mais conhecidas, que agora, a partir do cinema, ganharam um pouco mais de visibilidade das pessoas. As pessoas começaram a ir atrás, como eu falei, as referências da televisão, dos desenhos animados. Os filmes, eles acabaram trazendo essas pessoas para os quadrinhos, e aí vocês vão conhecendo o material fonte. E o interessante das comics é, além deles serem coloridos, assim como os cartoons, eles trazem desenhos mais trabalhados, uma perspectiva, textos mais das questões sociais. Então é meio que ele fosse uma transição entre aquele adolescente, o adulto do mangá, a criança, como também o mais adulto mesmo da graphic novel. É como que se ele transitasse. Eles transitam entre si. Então são vários estilos que a gente pode estar utilizando para auxiliar nas nossas produções. E aí, nesse primeiro momento que a gente identificou os estilos, eu volto para o cartoon, como eu te falar, ele é um estilo um pouco mais simples, né? Se comparado com as comics ou os mangás, que eles têm aqueles traçados cheios de detalhes. A gente vai pegar uma página, eu peguei a página desse quadrinho aqui para exemplificar. Ele tem começo, meio e fim um só. Você pode estar colocando lá na barra de pesquisas do seu navegador da internet e tá pegando essas imagens. Beleza, nesse momento eu identifico todos os elementos e aí eu pego um lápis para fazer o esboço, justamente para identificar onde fica cada espaço, e eu pego a régua. E lá eu faço primeiro os quadrados. E aí, feitos os quadrados agora, nesse momento, ó, percebam que eles não estão inteiramente alinhados. Obviamente, quando você for fazer na sua casa, você vai fazer com um pouco mais de trabalhinho. Esse aqui é mais para exemplificar. Dos quadrados, agora, eu vou esboçar os personagens dentro da história. E aí eu começo com o cenário.
Feito o cenário, percebam que 2 quadros apenas tem cenários, por isso eu só fiz em 2 quadros. E aí, feito o cenário, lembrando que por que eu tenho que fazer com lápis? Porque o lápis ele é mais fácil de apagar. Depois a gente vai ver como a gente finaliza para ficar bem acabadinho, bem pretinho os traçados. E aí, depois do cenário, a gente faz o personagem. E nesse momento vocês reparam que eu fiz o personagem de forma muito simples, né? Só apenas formas, desenhos, porque esse aqui é o esboço. O esboço ele é o quê? Apenas o projeto do que vai ser o desenho, ele não precisa ser acabado. Eu só preciso saber aonde ele existe e quais são as formas desse desenho. E aí eu uso uma caneta ponta de gel para finalizar. Ela tem de várias cores, a gente vai usar obviamente da cor preta. Percebam que esse tipo de caneta, ela não borra com a borracha, então ela é justamente feita para finalizar esse tipo de desenho. E aí a gente começa a fazer agora os desenhos com as formas mais detalhadas.
perceba agora a gente vem com as onomatopeias, que é o barulho do desenho, para dar uma coisa mais de imersão da história. E aí, quando a gente finaliza, claro que também a gente vai tracejar os quadrados, mas com a régua, né? Aqui eu estou fazendo mais rápido para vocês entenderem. Feito isso, aí vocês vêm com a borracha e vocês apagam o lápis. Tenham sempre cuidado para não amassar. Segurem o papel com a mão esquerda ou a direita, dependendo de qual mão você utiliza mais. E aí você apaga entre esse espaço da sua mão, para o papel ficar fixo e não amassar o papel. E aí quando você apagar tudo, com paciência, obviamente, a gente não faz nada com pressa. Se fizer com pressa, não vai ficar da maneira que deveria ficar. E aí você pode vir com os lápis de cor, dependendo da cor que você usou a referência, e aí você vai pintando. E como a gente viu, o desenho, ele demanda um tempo, uma dedicação, e aí a gente vai fazendo de acordo com como a gente deseja que ele seja. Então, eu comecei a pintar, comecei a finalizar. É importante que a gente não perca todos esses processos. E aí, quando você vai fazendo, perceba que é como a gente vem fazendo nos exercícios anteriores. Não vai ficar sempre 100% igual, então não fique triste. O meu, por exemplo, não ficou 100% igual. O seu também não precisa ficar 100% igual, é a sua identidade. Então use isso a seu favor e não contra, para lhe prejudicar, dizer, ah, não posso, não sei desenhar. Todo mundo sabe desenhar, é porque não existe um estilo pré-determinado. E aí, nesse primeiro momento é isso.